Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do Building the Future AI Portugal Podcast. Podcast onde abordamos diversos temas ligados à inteligência artificial e aprendizagem máquina. O meu nome é Marco António Silva e vocês já conhecem os meus amigos habituais nestas conversas sobre inteligência artificial. Rui Quintino. Olá, Rui. Olá, bom dia. Bom dia, Rui. E Vítor Santos. Viva, Vítor. Olá a todos. Olá, Vítor. Obrigado. O tópico que vos trazemos hoje é cibersegurança, no fundo, em sistemas de inteligência artificial. Hacking AI é o nome do episódio. Quais os tipos de vulnerabilidades mais particulares que temos nestes sistemas de inteligência artificial, que cuidados devíamos ter nestes sistemas para impedir hackers de afetarem os nossos modelos. A cibersegurança, no caso da inteligência artificial e do machine learning, vai muito para lá da segurança de perímetro físico e virtual do sistema no qual o modelo em si vive. Ao contrário do que se calhar o cinema e as séries de TV nos ensinam, em que os heróis têm que ter acesso físico ao data center e vão para lá tentar encontrar onde a inteligência artificial maléfica se encontra e que vai destruir o mundo, ou que têm que vencer um conjunto de firewalls para conseguir ter acesso ao sistema, para conseguir efetivamente influenciar a inteligência artificial. Na realidade, os hackers conseguem fazê-lo sem sequer tocar no sistema físico, e isso é um dos temas, dos vários temas que se calhar vamos cobrir hoje, quais são essas vulnerabilidades. Então, hoje falamos de casos em que a vulnerabilidade destes sistemas é posta em causa. Que lições é que podemos tirar desses casos, que alguns deles até foram mediáticos e públicos, os tipos de vulnerabilidades mais específicas de alguns modelos e alguns algoritmos têm e que nós devíamos estar conscientes disso, e que certamente os hackers desta nova geração vão estar atentos e estão atentos a este, e será esse então o tópico que vamos explorar hoje. Se calhar começo por falar sobre um problema básico de inteligência artificial, e acho que quem nos está a ouvir que já tenha tido alguma experiência neste tema, e em particular nós já falamos disso até por causa do bias, tem a ver com os dados, não é? Se o nosso dataset de alguma forma não é, vou dizer limpo, mas não limpo do ponto de vista de, ok, eu tenho os dados limpos, são clean, mas é limpo do ponto de vista, é idóneo de ninguém conseguiu mexer nele, e não tive nenhum hacker no dataset de treino que foi lá moldar alguma coisa que sabia que depois ia parar ao modelo. Porque se ele conseguir mudar o dataset de treino, na realidade ele influencia o que o modelo está a aprender. Isto para mim, depois vou passar aqui a palavra ao Vítor e ao Rui, mas para mim este é se calhar o primeiro ponto em machine learning puro, e não interessa qual é o algoritmo. Se nós não temos algum cuidado na captura ou algum controle na captura de dados que estamos a fazer, ou pelo menos depois da captura ter acontecido, ter um estudo relativamente bem feito para saber que eles não foram comprometidos, então antes de nós validarmos o modelo, já fomos hackados, para todos os efeitos. O hacker já conseguiu fazer com que o modelo tenha um comportamento que ele controla, de alguma forma, que está escondido nos milhares e milhares de linhas do dataset, e que eu não consigo entender o padrão à cabeça, porque não fiz a pesquisa como deve de ser, não tive esse cuidado, deixei que o modelo aprendesse, achei que aquilo estava tudo fantástico, e ele agora vai-se aproveitar dessa linha, vamos dizer, quase como uma linha de código, não é? Que ele introduziu no sistema, que ele sabe que está lá e que agora pode explorar a seu bom proveito para fazer o que ele quer, não é? O que é a vossa opinião? Chegar ao Rui, passo a palavra sobre este ponto dos datasets, no fundo. Estava aqui a ver um caso muito recente até, e engraçado, e de certa forma preocupante até aqui na questão das imagens, por exemplo, para as pessoas terem uma ideia que mesmo não é questão de introduzir apenas imagens, e dado o volume, as pessoas, obviamente, quem está a trabalhar nos datasets e através de pouca confirmação não se apercebe dessas tais backdoors, entre aspas, que são introduzidas, mas, por exemplo, já há alguns trabalhos no sentido de injetar imagens, alterações muito subtis que não são visíveis a olho nu. Portanto, nós olhamos para imagens, parecem-nos perfeitamente normal, mas como muitos destes algoritmos fazem, por exemplo, um processo muito habitual que é o downscaling, tornar as imagens mais pequenas, então são imagens
trabalhadas para quando o algoritmo fizer downscaling, a imagem que aparece é diferente. É completamente diferente. Não tem nada a ver. Só para se ter uma ideia, ou seja, há muitas coisas que não são visíveis a olho nu. Esta questão é ainda mais prevalente, porque hoje em dia cada vez se fazem mais utilização de datasets externos. Muitos depois nós não conhecemos a origem, nem conseguimos confirmar que o dataset não foi alterado, por exemplo. Há pouco o hábito de, se calhar, criar hashes e identificadores de datasets ainda não é muito habitual. Já é mais habitual, já começa a ser mais habitual para modelos treinados, por exemplo. Mesmo assim não é um standard. Essa questão dos datasets é uma das mais prementes. Outra também relacionada, que eu ia deixar aqui também com a utilização dos datasets, é se não temos cuidado, depois a capacidade de alguém que está a usar este modelo de conseguir inferir alguns dos dados privados com que o modelo foi treinado. Isso pode ser muito significativo, por exemplo, nos modelos de texto. Uhum. Porquê? Porque não temos cuidado. Aliás, hoje em dia, mesmo a Microsoft, a Google, tem estes modelos de autocomplete. Tem que haver muitos cuidados para que não entre informação confidencial, nomes, passwords, porque senão nós teríamos que ir ao GPT-3, em teoria, olha, diz-me qual é a password da pessoa A ou da pessoa B, no caso de, por alguma razão, terem sido treinados com datasets privados com esse tipo de informação, e depois ela é possível distrair. Isso já ficou mais do que provado, principalmente com redes neuronais que decoram praticamente tudo. As redes neuronais, além de serem algoritmos, são bases de dados. Uhum. Exatamente. Menos aquelas de maior volume. É bem verdade. Vítor, o teu insight então sobre este tema dos datasets e mesmo das redes neuronais? É verdade. As redes neuronais, em particular as redes de deep learning, aprendem aquilo que lhes é ensinado, aprendem com os dados que lhes são dados. Se nós lhes dermos dados que são, digamos, falsos ou que são mal intencionados, elas vão aprender isso. E esse é de facto um problema grande, porque, na verdade, nós confiamos, e esta é que é a realidade, nós neste momento estamos numa fase que confiamos nestas redes de deep learning e acreditamos, se calhar um pouco ingenuamente, que isto é para o bem, portanto que não há nada de errado. Se eu dei aqueles dados e se os dados foram aprendidos pela rede e se nós confiamos nos algoritmos e os algoritmos têm provas demonstradas, então o output é um output que eu posso acreditar. E a verdade é que é extremamente fácil enganar estas redes neuronais. Como o Rui estava a dizer, basta-lhes dar dados falsos. E depois, temos aqui um problema muito grande, não é? Notem, estas redes naturalmente aprendem com grandes quantidades de dados. E uma das razões que nós gostamos, pelas quais nós gostamos tanto destas redes de deep learning é precisamente porque elas, ao contrário dos humanos, elas conseguem lidar com grandes quantidades de dados. Então, no fundo, o que nós queremos é dizer à rede, olha, trata lá destes dados e não me chateies, faz lá isto. Então, notem, quando se começa agora a falar do hacking AI, na verdade, estamos um bocado a voltar back to the basics. Estamos a dizer, bom, então, estes dados que eu entreguei à rede neuronal de Deep Learning para tratar dos dados e que eu, enfim, disse, olha, trata-me lá disso, resolve mais esse problema, será que eu estou a entregar os dados certos? Ou melhor, será que alguém mexeu neles? Alguém alterou estes dados? E a verdade é que se nós acreditarmos simplesmente que os dados estão bem, se calhar estamos a ser um pouco ingênuos, porque, no fundo, se calhar até inadvertidamente, é fácil alguém introduzir numa grande quantidade de dados que vão deturpar a aprendizagem da rede. Eu diria que isto ainda se pode tornar mais grave em algumas circunstâncias. E uma delas é, de facto, a questão da cibersegurança. Porquê? Bom, porque se calhar se eu tiver se a questão é estar a treinar uma rede neuronal de deep learning com imagens, bom, se calhar eu estou por dar imagens falsas ou deturpadas, bom, tenho aqui um problema. Mas não é um problema tão grave como se eu tiver a treinar uma rede neuronal, por exemplo, para me detectar malware, como por exemplo detectar JavaScript ofuscado. E, portanto, eu estou a treinar a rede neuronal para me ajudar, no fundo, à segurança dos meus sistemas e, na verdade, o que está a acontecer é exatamente o contrário, que é o equivalente a eu contratar um segurança para a minha casa, portanto, ponho aqui uns seguranças aqui fortemente armados à porta e depois, na verdade, esse segurança é um bandido. Portanto, o que quero fazer é assaltar a minha casa.
E isto, de alguma forma, também pode significar uma coisa e esta discussão que nós estamos aqui a ter, também de alguma maturidade que nós estamos agora a obter em relação à inteligência artificial e aos prós e aos contras. Se calhar estamos aqui numa fase pós-deslumbramento, não é? E até desafio a questão, que é, e introduzindo o tema também, na realidade, a inteligência artificial não só agora está mais madura, mas também está a ficar mainstream. E tal como tudo, não é? Quer dizer, se os computadores não tivessem e os telemóveis nos bolsos e nas casas de todas as pessoas, hackers não tinham grande interesse em hackar, seja os browsers, seja o que for. Tem que estar massificado o suficiente. A inteligência artificial, a partir do momento em que está massificada, passa a ser um alvo, no fundo, não é? Passa a ser uma possível backdoor, passa a ser algo, mais uma ferramenta que está a correr, se calhar, em todos os sistemas e que se existe uma vulnerabilidade comum a esses sistemas todos, será por aí que um hacker vai querer entrar e pronto, e depois daí, se calhar, também hoje temos que pensar mais nesses pontos. Nós agora estávamos a falar muito de uma coisa que é data poisoning, não é? Que é vamos envenenar os dados que estão a servir de input para treino do modelo. E um bocado os casos todos que tivemos aqui a falar era muito ligado a isso. Mas também existe um ponto que eu também que eu gostava de lançar, que é o ponto em que um modelo assume sempre um conjunto de regras finito, não é? Quer dizer, um conjunto... Portanto, o mundo não é infinito nas suas possibilidades, como um humano está habituado a ter, mas há um conjunto de coisas que ele assume como sendo impossíveis, o que quer dizer que mas depois ele é confrontado com a vida real e com o mundo real, e quer dizer que se eu entender, e o Rui começou a introduzir este tema, e vou já passar a palavra para também ouvir o teu insight sobre isto, mas se nós estamos a ensinar um modelo com um conjunto de parâmetros, vamos dizer assim, da realidade, ele depois, quando for alimentado com coisas que estão fora desta realidade, nós também não sabemos muito bem qual vai ser o comportamento desse modelo. Mas se esse comportamento não for, vamos dizer, favorável ao sistema ou até à utilização deste sistema, é então uma backdoor por si. Eu só preciso é de começar a testar, já agora isto é um brute force attack, como se faz a qualquer outro sistema, que é, deixa eu começar a tentar fazer inputs aqui neste sistema que não são os esperados, e se por acaso alguém não fez testes, é quase ao nível dos testes unitários, mas testes extremos unitários a estes inputs, o sistema então pode-me rebentar com a base de dados, eu posso entrar numa backdoor e de um momento para o outro estou a fazer qualquer coisa no core do sistema que não era suposto. Porque tem a mesma coisa com a inteligência artificial, com a diferença de que se calhar os testes limite aqui são bem mais complexos de estimar, porque estamos a falar em comportamento e já não estamos a falar só em valores de input, não é? Mas vou-vos passar a palavra, Rui, o que é que tu achas deste tipo de falhas, não é? Eu acho que nos leva a um tema, nesta área do hacking AI, há uma grande prevalência numa área específica que são os chamados ataques adversariais, que são precisamente ataques que exploram esta limitação dos modelos, porque estes modelos, todos estes modelos mais recentes e o AI que nós temos hoje em dia, eles aprendem connosco, mas eles não aprendem a pensar e a agir da mesma maneira com a qual nós chegamos a essas conclusões. E o problema é que nós achamos que eles fazem isso. Não fazem isso. Eles vão arranjar outro tipo de regras, outro tipo de correlações, nunca causais. A questão entre a correlação e a causalidade, eu diria que é uma grande causa dessas limitações das redes neuronais. E no caso da condução autónoma, por exemplo, há muito o conceito de long tail. Os long tail eventos são aqueles eventos onde há muito poucos dados e que nós humanos conseguimos reagir bem. Não precisamos de um exemplo prévio de nos ter acontecido, termos visto alguma coisa para nos adaptarmos, e estas redes não conseguem, regra geral, adaptar-se. É muito complicado adaptar-se a todo o tipo de situações, e isso depois dá num tipo de exploração que tem sido muito estudado, com algumas soluções também, mas muito estudado, muitas competições. São os tais ataques adversariais, que na prática, por exemplo, na área da visão, pode passar por alterar
de forma quase imperceptível uma imagem, por exemplo, vamos imaginar um sinal de stop, colando, e isto pode ser um ataque no mundo real mesmo, não só no mundo digital, no mundo real, um sinal de stop que um carro autónomo consegue ler como um sinal de stop, mas basta colar uns autocolantes nos sítios específicos, ou os autocolantes impressos com umas determinadas cores, para o carro, através dessas falhas, e porque ele não percebe, ele não consegue entender, e de um momento para o outro, em vez de um sinal de stop, vê um sinal de limitação de velocidade de 120 km/h, uma coisa qualquer desse género. E isso está mais do que provado que é das áreas mais exploráveis neste tipo de algoritmos, e não é fácil de resolver. Eu até, no extremo, há uma forma relativamente fácil de resolver tudo isto. Nós precisaríamos da tal chamada inteligência artificial geral. Quando chegarmos a esse ponto, a máquina automaticamente sabe um stop, porque o raciocínio, entre aspas, será exatamente o mesmo que nós fazemos. Exatamente. Outra complexidade no meio disto tudo é que nós não estamos habituados a este tipo de falhas. Nós tentamos associar que estas máquinas, como aprenderam connosco, vão falhar da mesma maneira que nós. Não vão. Tipicamente vão falhar como nós falhamos, mas vão falhar em muitas outras situações que nós não antecipamos. Exatamente. E o ponto que tu puseste é mesmo engraçado, que no caso da imagem é mesmo notório. O teu exemplo é fantástico. É mesmo, a gente muda coisas que para nós nem fazem diferença e que para o modelo contam como edge case, que nunca foi testado, e que é um cuidado que nós temos que ter, é que começar a pensar nos nossos testes, vamos dizer, de validação dos modelos, tem que começar a ter edge cases que não são, olha, deixa-me meter-lhe aqui um desenho de uma árvore para ver se ele encontra que é um stop. A diferença não é humana, e o que tu disseste é mesmo, temos que ir lá mudar uns pixelzinhos e ver quando é que ele falha, porque esses são os edge cases para ele, porque a árvore, se calhar, ok, se estiver bem treinado, ele sabe que a árvore pelo menos não é um stop, não é uma comparação humana da avaliação. Isso é um excelente. Por acaso eu vi, só muito rapidamente, vi um exemplo muito giro que recentemente alguém mostrava, até com aquele Teachable Machine da Google, devemos ensinar no browser, e ele mostrava um sinal de stop, não tinha problema, treinou um modelo e depois deu-lhe um emoji. E o modelo continuava, o emoji não é um sinal de stop. Mas depois ele viu esse emoji como treino, dizendo isto não é um sinal de stop, e depois deu um sinal de stop com um emoji pequenino lá dentro. E o modelo baralhou-se completamente. Certo, e faz sentido. Se pensarmos bem. Para nós não faz, mas para o algoritmo. Exatamente, e para o método, não é? Estamos a falar destes métodos de aprendizagem que criam exatamente esses corner cases, esses casos edge que são difíceis para o modelo e que nós temos que entender como é que o modelo funciona para conseguirmos prevenir-nos desses hackings, de alguém andar a colar emojis nos stops e de momento para outros carros todos terem acidentes. Vítor, eu queria pegar ali um bocadinho naquilo que o Rui estava a dizer sobre esta limitação, porque isto é a mesma limitação do machine learning, entre o que é, nós temos uma aprendizagem mecânica, porque no fundo uma rede neuronal artificial tem um aspecto estatístico e mecânico, e ter uma inteligência geral. Portanto, e a verdade é que a grande parte da facilidade em fazer o hacking deste tipo de redes reside no facto de estas redes não terem julgamento. Ou, se quiserem, paradoxalmente, serem pouco inteligentes. E como são pouco inteligentes, são fáceis de ser enganadas. E este é que é o ponto essencial em relação a isto. Portanto, se calhar temos aqui duas maneiras de dar, ou teríamos duas maneiras de dar a volta a isto. Uma era, por um lado, tornar estas redes realmente muito mais inteligentes, e so far, apesar de ter havido uma grande evolução, e portanto, nós temos estado a ver, por exemplo, agora com as GANs, com estas novas redes Deep Learning, que já conseguem, no fundo, comparar padrão com não padrão. Portanto, isto seria uma maneira de tornar as redes muito mais inteligentes. Se calhar teremos ainda muito caminho para palmilhar. Outra maneira seria, no fundo, ensinarmos estas redes a saber lidar com o engano, não é? Portanto, se calhar temos que aumentar o dataset para acabar por, no fundo, também de forma mecânica, criarmos umas proteções para que tentem evitar que aconteça este tipo de coisas. E, portanto, se calhar aqui nós entraremos nas subtilezas, não é? Portanto, a ideia do exemplo que vocês estavam a falar do emoji no sinal de stop, bom, se calhar temos que agora arranjar aqui um detalhe, não é? Quando estamos a fazer, por exemplo, o kernel
em termos de uma convolutional network, em que estamos a definir o kernel, bom, se calhar temos que ter aqui mais uns detalhes para isolá-lo, ver qual é o contexto, mais, se quisermos, isto em termos do algoritmo, não é? Significará introduzir mais umas linhas de código. Mas, no fundo, tal como acontece sempre, e eu até vejo isto sempre muito filosoficamente como um motivo de progressão do mundo, os bandidos têm tendência a adaptar-se às inovações da polícia. Não é? Portanto, basta ver aí as missões impossíveis, não é? Tudo, na verdade, já não é impossível, é possível, não é? Claro. E, portanto, eu direi que isto, o jogo do gato e do rato, irá continuar, mas sem dúvida que estou super alinhado com aquilo que vocês estão a dizer. Eu nessa questão, e é bem verdade, nós vamos o hacker vai estar sempre a tentar andar à frente de qualquer método que a gente invente para tentar impedi-lo de entrar. Esse é o desafio do hacker e já agora o desafio do polícia, vamos dizer assim, nesta analogia do vilão e do polícia, será sempre esse. Mas eu acho que, e pronto, gostava de ouvir a vossa opinião, mas eu acho que neste momento o desequilíbrio só não é maior porque se calhar ou não é tão notório, mas já tivemos aí muitos casos onde as coisas podiam se calhar ter corrido muito mais mal do que aconteceram. E com uma tendência exponencial da massificação, neste momento o jogo está altamente desequilibrado para o rato. E o gato não está a conseguir ainda, na minha opinião, ter ferramentas para conseguir apanhar os ratos todos que estamos a criar. Não quer dizer que é o fim do mundo, não quer dizer que vamos agora para o apocalipse da inteligência artificial, simplesmente eu acho que a cibersegurança está a ser apostada do ponto de vista de perímetro físico e virtual das máquinas e manter esses sistemas. Já temos aí muita coisa muito bem feita, mas não temos ainda bem pensado e um entendimento verdadeiro que nós estamos aqui a discutir sobre o que é que o modelo realmente aprende, como é que ele funciona, porque foi isso que aconteceu, na minha opinião, no que acontece com networking, com aplicações, acesso a base de dados e tudo. Nós entendemos exatamente como é que aquela coisa funciona, o que é que são as boas práticas e como é que se faz testes para evitar certas falhas de segurança aconteçam. E mesmo assim, vamos ser realistas. E existe muita gente que nem conhece metade dessas boas práticas e anda a fazer software na mesma e felizmente ainda não foi hackado e que não há grandes problemas. Não quer dizer que porque temos uma vulnerabilidade instantaneamente somos hackados. A diferença está em que tipo de sistemas muito críticos, mission critical, que existem nas aplicações, nas organizações, esses sistemas, se calhar têm pessoas a trabalhar neles, ou deviam ter, que tenham um nível de conhecimento e cuidado diferente. E acho que nem sempre isso é verdade, porque estamos muito preocupados. É o problema quando, se nós estivermos a correr o risco na nossa vida, o que nós queremos é sobreviver. E quando nós estamos nesse modo, não estamos muito preocupados no que é que vem a seguir ao sobreviver. Nós, na inteligência artificial, que temos aqui uma ferramenta que queremos resolver um problema. E estamos muito focados na solução desse problema e não estamos muito preocupados no que é que vai acontecer daqui a 4 ou 5 anos. O problema já está resolvido, o sistema está a funcionar e houve alguém que durante 5 anos esteve a tentar encontrar uma backdoor para essa solução que nós desenvolvemos. E eu gostava de ouvir as vossas opiniões, mas eu acho é que nós não estamos artilhados ainda com padrões suficientes, não nos debruçamos tempo suficiente nisto e não standardizamos ainda, como existe nas outras questões todas, com networking, com desenvolvimento aplicacional, existem testes automáticos, existem ferramentas automáticas para eu testar código e que me dá logo uma auditoria automática ao meu código, do ponto de vista aplicacional só. Não existem essas ferramentas e esses testes automáticos, essas baterias, se calhar, de inteligência artificial. E se calhar a solução nem é irmos por baterias de testes automáticos, se calhar até é modelos de inteligência artificial que conseguem correr em cima de outros modelos para tentar encontrar vulnerabilidades. Se calhar isto não é uma questão tão linear como sim, nós... Sim. Mas força, Vítor, o que é a tua opinião? Não, ia só comentar, não, ia só dizer que eu acho que no mundo do cibercrime é um mundo que se nós só temos... O problema não é aquilo que nós sabemos, o problema é aquilo que nós não sabemos, porque isto é um mundo discreto. Pela sua natureza, é um mundo escondido. E, portanto, se calhar... Usando outra vez a ideia do vilão, e no fundo aquilo que tu estavas a dizer, se calhar temos que treinar uma força especial para vigiar os tais seguranças, não é? Portanto, digamos assim. Mas isto, enfim, só para prolongar aqui a metáfora.
Sim. E tu, Rui, o que é que tu achas desse? Achas que nós estamos mais preparados ou menos preparados do que devíamos estar? É uma área relativamente recente em termos de, não em termos da teoria, mas em termos de aplicabilidade, e é normal esta fase de adaptação. Ainda não sabemos, assim, há 1001 hipóteses para fazer deployment de modelos, desenvolvimento de modelos, ainda não há grandes standards, e portanto eu acho que isso vai surgir agora nos próximos tempos. Já começa a surgir taxonomias de tipos de falha, esse tipo de trabalho, acho que vai surgir naturalmente. É verdade que nesta área, regra geral, o dark side tem alguma vantagem sempre, que nós não nos apercebemos, não é? Nós não nos apercebemos, mas rapidamente este tipo de tecnologias começam a ser usados pelas piores razões, e depois não tem outras, o dark side tem outras vantagens, entre aspas, não é? Porque não tem restrições da privacidade dos dados, é exatamente ao contrário. Muitas vezes andamos aqui a discutir o que é que podemos ou não podemos fazer com o Covid, portanto é uma discussão que não acontece numa mesa, algures numa cave numa organização mais dark. Garantidamente não acontece. O quê? Estou a dizer que garantidamente não acontece. Não acontece, não. Seria muito estranho. Exatamente. Mas eu acho que vai evoluir necessariamente à medida que se vão encontrando também estas falhas. Vamos ver, eu acho que o importante realmente é quem está a trabalhar na área ter um awareness, e eu lembro-me, durante muito tempo, eu acho que também havia muito pouco awareness para coisas que hoje em dia espero eu que já sejam beabá de qualquer equipa que trabalhe em desenvolvimento sobre bases de dados, coisas como SQL Injection e afins, mas houve alturas onde isto era muito pouco conhecido e as pessoas ficavam espantadíssimas quando isto era mostrado, e portanto eu acho que estamos um pouco nesta fase na área do AI, mas vai melhorar e nós vamos recuperar também o ritmo para tornar estes sistemas mais fortes e sem causar impactos negativos. Certo. E pegando então ainda neste tema, e começando se calhar até aí para alguns exemplos para quem nos está a ouvir, poder também se calhar referenciar alguns casos onde nós não estamos a falar de ficção científica, isto efetivamente são vulnerabilidades que existem, que já foram exploradas no passado, e eu até posso dar aqui um pontapé de saída e falar do caso da Microsoft e da TAI. A TAI era um bot, no fundo, do Twitter, que tinha todas as boas intenções do mundo. Era um bot que estaria totalmente autónomo a fazer os seus próprios... Era uma conta de Twitter, para todos os efeitos, que estava lá um bot por trás, e que as interações que estavam daquele bot eram todas feitas autonomamente, com base no feedback que ele ia tendo das interações que ele fazia e que os outros faziam com ele. Por isso ele estava continuamente a aprender, e é um ponto também de um tipo de algoritmos de reinforcement learning contínuo, em que o que aconteceu no TaiBot, e que depois ficou muito conhecido pelo um bot da Microsoft que se tornou nazi, porque o que aconteceu foi que um conjunto de pessoas começou a interagir com o bot. Como ele estava a aprender de uma forma muito simples, a método de aprendizagem, se pensarem bem, não era nada complicado. Era tudo o que eu digo de positivo, tudo o que eu recebo, tudo o que eu disser, que depois recebe comentários e likes são positive reinforcements, então quer dizer que eu vou continuar a interagir desta forma. E comentários, para ele aprender de outras pessoas que começam a receber muitos likes e muitos retweets e outras coisas, também são coisas que eu posso aprender, que está ligado ao que eu disse e que eu também posso usar. E atenção, ele aprendia a usar imagens e usar essas coisas todas, que as pessoas faziam retweet, tudo que tinha muito engagement social significa que é bom. Ora bem, se pensarmos um bocadinho nisto assim, só nesta forma fria, isto até é verdade. Mas se pensarmos depois na internet, nem tudo o que é retweeted e recebe likes e tudo significa que é algo que devia ser repetido e que, do ponto de vista social, devia ser aceito. O que aconteceu foi que muitas pessoas começaram a fazer comentários sexistas, machistas na sua essência, e até depois começaram a descobrir isso e começaram até a fazer comentários nazis, e até com imagens nazis e do Hitler e tudo mais, que depois receberam muitos retweets, e depois o bot, ao fazer tweet disso, ainda recebeu ainda mais retweets, mas não de uma forma positiva. Eram as pessoas a dizer: olha, o bot da Microsoft a ficar nazi. Para vocês ficarem com uma ideia, a equipa que fez isto era uma equipa de researchers que ligou o bot, no início estava tudo a correr muito bem, foi dormir, o mundo não dorme,
E durante o tempo que esses cientistas estiveram a dormir, o bot foi completamente explorado por estas pessoas, que não necessariamente foi um ataque pensado, premeditado, mas em menos de 12 horas esse bot aprendeu tudo o que havia de errado na internet. E estava a fazer retweets de tudo isso, e foi por isso que ele foi deitado abaixo, porque a rede neuronal que estava lá, de Reinforcement Learning, aprendeu um conjunto de coisas neste momento que, no fundo, não tinha nenhum filtro, e como não havia nada a protegê-lo deste tipo de aprendizagem, lá foi ele por ali fora a aprender tudo o que a internet lhe estava a dar. É a mesma coisa numa comparação, se vocês que nos estiverem a ouvir tiverem filhos, é uma coisa que vocês deixarem o vosso filho na casa de uma pessoa que é completamente estranha, e depois quando ele volta para a vossa mão, vocês dizem que ele aprendeu a dizer palavrões e coisas assim, mas vocês não lhe deram nenhum valor. Disseram, aprende, absorve tudo que te dizem, porque as pessoas todas são boas, e dentro de vossa casa isso era verdade, mas se vocês não lhe derem o que é certo e o que é errado, ele pode ir para a casa de qualquer pessoa, se essa pessoa for... Deixa-me também dizer, não ia só comentar isso é extremamente interessante. E eu queria aqui dizer até que ponto é que nós podemos pôr um limite, podemos e devemos pôr um limite ético numa rede neuronal, porque se calhar até podemos. Ou uma outra coisa, tem a ver até com até que ponto é que nós devemos treinar, ter cuidado com a sensibilidade das redes normais, em particular este tipo de redes. Portanto, isto é uma questão muito discutida, questões dos overfittings, mas se calhar temos que ter algoritmos de machine learning muito menos sensíveis aos seus inputs, não é? Uhum. Eu até teorizo, se me permitem, que há certas questões e que se calhar os modelos compostos, modelos de inteligência artificial que são compostos, que não são só um single model e que tenham se calhar mais uma framework de modelos, onde a ética se calhar devia ser mais globalizada ou pelo menos mais standardizada. Há certas coisas que devíamos considerar eticamente, devia fazer parte de qualquer modelo, e então isso pode ser treinado genericamente e depois incorporado dentro do modelo como um todo, que na realidade é um ensemble de vários modelos, em que no início do pipe ou no final está aquele filtro ético a dizer não vais propagar este tipo de ideais, porque eticamente isto não é reprovável, não devia estar a fazer isso. Isto no caso da linguagem, podemos ter depois também a mesma coisa para outros modelos. Mas no caso da TAI, estamos a falar de uma coisa que aconteceu há muitos anos, ok? Só para quem não está a ouvir, possa não ter ouvido falar do caso, já aconteceu há muitos anos e estávamos a começar a explorar à altura o que era o Reinforcement Learning. Isto foi uma tentativa académica, no fundo, de explorar isto. Mas pronto, na realidade é uma vulnerabilidade. Mas Rui, também os teus insights sobre isto e até sobre outros casos que queres partilhar? Estava-me a relembrar desse caso e é um ponto sempre muito importante, e este é um caso extremo de envenenamento, entre aspas, do dataset, e reforça como, principalmente quando estamos a falar de sistemas que vão ter uma aprendizagem online e que nós não controlamos, isto é o caso extremo. Temos de ter um cuidado, uma monitorização muito, muito apertada de um algoritmo. Né? Já para não dizer, daqui a algum tempo, vai-se, se calhar, mesmo agora com o GPT-3 e próximas versões, esta tal questão de, por exemplo, será que nós queremos permitir algo como o GPT-3 que possa evoluir também online de forma livre, por exemplo, e suscita depois aí várias questões. Portanto, só reforçar esse ponto. Já me lembrar há pouco aqui da conversa também na área da cibersegurança, e para verem um caso concreto que eu achei muito interessante de como é que estas coisas podem correr mal agora no cenário da cibersegurança e de um provider de software de antivírus e anti-malware. E aqui a história reporta que esse fornecedor lançou, como quase todas as empresas hoje em dia, um novo módulo. Agora temos um AI a monitorizar e identificar um malware. Muito bem, portanto tinha um modelo a classificar que era muito mais inteligente e assertivo e conseguia detectar coisas que não era à base de regras, não é? O que é certo é que houve uma equipa de researchers que pegou nessa nova componente e rapidamente descobriu e conseguiu criar quase uma backdoor universal. Portanto, que eles só tinham que acrescentar um determinado conjunto de strings que vinha de um jogo a qualquer malware
que eles tivessem e o antivírus automaticamente deixava passar. Porquê? Porque no dataset que eventualmente terá sido usado, ou nas regras que foram usadas, havia esse bias positivo, ou seja, independentemente de todo o código suspeito e até por demais evidente, desde que eles acrescentassem, que é um tipo de falha que realmente é muito interessante analisar e perceber, basta acrescentar muito conteúdo da classe negativa e não interessa todo este conteúdo que a classe positiva tem, todo este código malware, nem temos que nos preocupar. Só acrescentamos este conjunto de strings, que eram para aí 60 KB no final do executável, e 90% dos malwares, em 380 que eles tinham aqui, usaram como sample, passava automaticamente, passavam a ser completamente fiáveis. Só para se ter uma ideia, achei muito interessante. E era também tudo à base de features de texto. Ou seja, este modelo de AI tinha muitas features, é que eles viram que rapidamente mais conseguiam influenciar era texto. Muito fácil de injetar o texto. Foram descobrir lá as tais features relacionadas com esse tal jogo, que o modelo era muito biased para puxar para um sample positivo, e criaram uma backdoor universal. Depois rapidamente também foi corrigida. Pelo menos essa falha foi corrigida. Pois, mas foi isto, a facilidade com que nós conseguimos fazer isso é que felizmente que foi público e que as pessoas são bem intencionadas, mas voltamos então à questão do gato e do rato, não é? Voltamos a isso, mas ia só comentar que voltando um pouco ao que estava a dizer atrás, estamos numa altura que estamos a ganhar maturidade em relação ao machine learning, e se quisermos esta maturidade tem a ver com o facto de estamos a ficar menos ingênuos, portanto já somos menos crentes nesta ideia de que deixem os dados falar por eles próprios, let the data speak, e não chega. Nós temos de alguma forma controlar estes dados, temos que controlar melhor os algoritmos, e também temos que sobretudo perceber que as estratégias de machine learning baseadas em redes neuronais não fazem juízos de valor, portanto limitam-se a traduzir aquilo que lhes é imputado. Portanto, esta questão do poisoning, do envenenamento de dados, é algo que está em cima da mesa, e nós precisamos ter estratégias adequadas para controlar a qualidade dos dados e até controlar a origem dos dados, não é? Portanto, ou então temos que perceber que não podemos confiar simplesmente nestes modelos. Eu queria também aqui dizer uma outra coisa, e já falámos aqui num dos primeiros podcasts sobre esta obscuridade das redes neuronais, e em particular das redes de deep learning, redes neuronais. E agora, eu também queria dizer que é verdade que há outras estratégias de machine learning que não são baseadas em redes neuronais artificiais, por exemplo, a aprendizagem baseada em regras, que têm uma transparência que as redes neuronais não têm. As redes neuronais são excelentes, mas são caixas pretas, não é? Já falámos sobre isto aqui. E, portanto, nós só conseguimos controlar a entrada e a saída, dito desta forma. Mas há outro tipo de sistemas, e até em particular sistemas ditos clássicos, não é? Baseados em regras, que já não é bem assim, porque nós conseguimos controlar, conseguimos auditar, digamos assim, o que é que está por trás. Mesmo sendo sistemas no limite probabilísticos ou bayesianos, portanto, podem ser baseados em regras sendo mais ou menos determinística. Bom, enfim, mesmo um sistema probabilístico também pode ser visto como um sistema determinístico, no sentido da aplicação das probabilidades, porque a probabilidade acaba por ser um número, não é? Uhum. E, portanto, há aqui muita coisa a pensar sobre o ponto de vista de refriar um pouco o entusiasmo que se teve durante muito tempo deste tipo de tecnologias. Certo, é verdade. E eu estava-me a lembrar também, nós falamos ali das questões dos pilotos automáticos e até referimos as vulnerabilidades nas componentes de visão, da detecção de sinais de trânsito e tudo, mas nós estamos cada vez mais a confiar nessas redes, que são redes neuronais profundas, e cada vez mais estamos a tentar discutir ética e tudo para tentar entender como é que essas redes efetivamente fazem as decisões, mas não se está a falar tanto que tipo de hacking pode existir, e não estou a falar tentar entrar nos carros que tem sido porque aquilo é tudo controlado digitalmente, então vamos tentar encontrar a backdoor do Bluetooth, mas de vez em quando pode ser uma coisa muito diferente, de fazer com que um carro siga outro ou que vá numa dada direção só porque alguém pintou algumas coisas na estrada, e o carro vai a andar, a pessoa está
não está desatenta e de um momento para o outro o carro está a levar um conjunto de carros numa direção qualquer para uma emboscada qualquer, para um assalto ou qualquer coisa assim. Estamos a falar numa próxima geração de criminosos que, se forem um bocado mais tech-savvy, podem explorar este tipo de coisas, e acho que isto tem que ser algo que globalmente nós devíamos estar a conversar mais e até mesmo a meditar sobre que tipo de proteções é que existem nestas redes neuronais, que, apesar de serem muito boas para resolver este tipo de problemas complexos que hoje estamos a tentar interessar com tecnologia, por outro lado estão-nos a expor a outras coisas que nós, ao mesmo tempo, tal como quando digitalizamos e transformamos digitalmente as empresas, temos que pensar nas barreiras e nas firewalls físicas e virtuais que estamos a pôr no nosso sistema. Na inteligência artificial vamos ter que fazer o mesmo. Isto é se calhar um dos takeaways que eu pessoalmente deixo para os nossos ouvintes. Não sei se... Estava a lembrar só um takeaway final e a refletir. Eu acho que toda a gente aqui na área tecnológica conhece o conceito de code reviews, não é? E se é verdade que machine learning, há quem diga, não é? O software 2.0, o problema é um bocado esse, é que quem é que faz code reviews destes modelos? Na prática são programas, não é? O machine learning é a arte de construir o programa por nós. O problema é que não há code reviews porque é impossível. Exatamente. É bem verdade. E é um tema que se calhar a Quality Assurance do futuro vai ter que criar os novos métodos e novos standards de code review de modelos. Diferente, exatamente. Temos que pensar nisso. Se calhar sugerir então passarmos à nossa rúbrica. Bem-vindos à nossa rúbrica AI News, o segmento que faz parte dos nossos episódios, onde cada um de nós vos traz uma notícia que faz sentido e que é relevante neste momento, ligado ao mundo da inteligência artificial. Comentamos essas notícias e depois podem encontrar os links para cada uma das notícias na descrição do episódio, se quiserem ler mais sobre a mesma. Rui, se calhar convidava-te a dar o pontapé de saída na nossa rubrica 2. Sim, claro. Olha, eu trago um report recente, acho que saiu nestes dias mesmo, da MIT, do MIT Sloan Management Review e da Boston Consulting Group, e é um relatório, são cerca de 20 páginas, é muito interessante, bastante resumido, e com algumas conclusões sobre um survey que eles fazem em várias organizações em termos de adoção de inteligência artificial. E começando assim pelas más notícias. Então a má notícia é que aparentemente apenas uns 10% das organizações que eles incluíram neste estudo conseguem atingir níveis significativos de financeiros, benefícios financeiros com utilização de bem, e apenas há cerca de 10%, mais coisa menos. Isso também já é um insight que mostra como é difícil realmente conseguir retorno nesta área, mas depois ainda mais interessante são perceber neste estudo, obviamente tem que ser olhado com um grãozinho de sal, é o que é que naquelas conseguem, aparentemente o que é que as diferencia, e eles apontam principalmente 3 pontos. O estudo acho que vale a pena ler, mas é a capacidade de fazer um merge entre máquinas, o nosso insight, entre humanos e máquinas, portanto, desenvolver formas, estas organizações desenvolvem formas de interação entre máquinas e humanos, entre algoritmos e o nosso insight, e também promovem muito a questão da aprendizagem conjunta, portanto, tanto potenciada pelos insights que nós temos e pelos insights que as máquinas nos dão, e obviamente também depois da aprendizagem promovem a capacidade de mudança com base nesta aprendizagem. É um estudo interessante e eu acho que reflete um pouco daquilo que tem sido projetos e implementações na área. Acho que as pessoas idolatram muito esta questão do machine learning, tendem a olhar para isto como uma coisa que são bolas de cristal na prática, e não funcionam muito dessa maneira. Nós temos que arranjar a maneira de nós, o nosso conhecimento, a nossa forma de raciocínio, poder trabalhar melhor com esta área da AI e de Machine Learning. Não isoladamente, mas os dois em conjunto. É verdade. E eu até acrescento que se realmente agora já temos no momento onde
temos que começar a analisar o que é que está a funcionar também do ponto de vista financeiro, é este momento, porque já temos tanta diversidade de aplicações de inteligência artificial, por isso acho que é um estudo que vale a pena, sem dúvida, ler. Não confundir a árvore com a floresta, precisamente. Exatamente. Bom, eu trago aqui uma notícia que me foi apontada por ti, Marco, portanto, que eu li com muito interesse sobre, é uma notícia da National Geographic sobre reconhecimento de máscaras. E o que é interessante é que esta notícia põe um pouco o dedo na ferida, porque aparentemente o que se trata é de usar mecanismos de inteligência artificial para reconhecer automaticamente se as pessoas estão a usar ou não máscara no meio da rua, e em particular, portanto, a notícia que refere-se à China, mas o problema é que esta aplicação que foi desenvolvida pelo Troy Labs, pelo software, portanto, além de reconhecer a máscara, reconhece mais do que a máscara. Portanto, a propósito de tentar perceber se a pessoa tem ou não tem uma máscara, na verdade reconhece a própria pessoa. E isso é um problema, porque, como nós sabemos, acaba por, no fundo, ficar em cima da mesa é a invasão de privacidade das pessoas. E portanto, é interessante. Esta notícia é realmente interessante porque também explica, ao contrário do normal, em que muitas vezes meramente as notícias falam por alto, aqui portanto, é interessante porque explica, enfim, não com grande detalhe, mas explica como é que o algoritmo corre para fazer esta identificação e portanto, eu penso que isto é algo que vai interessar a todas as pessoas lerem, por um lado, por perceber mais esta aplicação de machine learning, mas por outro lado também para nos alertar até que ponto é que importa-nos muito quem é que é o owner desta tecnologia, ou melhor, quem é que está a utilizá-la e o que é que está a fazer com ela. E isto é um tema sem dúvida bastante atual, onde o mundo todo está a tentar encontrar formas de fiscalizar este tipo de coisas e pode ter aqui alguns side effects não planeados inicialmente de violações de privacidade. Por acaso a notícia é muito, muito engraçada nesse aspecto. Eu trago também aqui uma notícia um bocado ligada à questão da ética, que eu gostei bastante, que é do MIT Technology Review, em que, por acaso, é duas pessoas que fazem parte do Montreal AI Ethics Institute, e ambas as pessoas abordam no artigo de um ponto que me chamou a atenção pelo facto que não é muito discutido, que é, nós falamos de ética na inteligência artificial tipicamente muito ligada ao próprio algoritmo, e agora estas comissões de ética que estão a definir o que é ético, o que é biased, o que é a nível mundial, o que são os conceitos e os cuidados que os reguladores das diferentes indústrias deviam estar a pôr em cima da mesa sobre a inteligência artificial. Será que a diversidade e a ética que estes comitivas, vou dizer assim, de ética, eles próprios têm um conhecimento global disso? Porque se não tiverem diversidade geográfica, então o que é reprovável, o que é justo, o que é privado numa cultura africana pode ser completamente diferente da americana, pode ser completamente diferente da asiática, e já agora, até dentro da Europa já agora, o nosso conceito de privacidade é bastante diferente e nós somos todos europeus e somos todos muito parecidos. Por isso, se estas comitivas não forem todas feitas por principalmente americanos ou principalmente europeus e forem muito fechados na sua diversidade intelectual individual de cada uma das pessoas, tanto geográfica como cultural, então não vai ter representatividade suficiente, por mais bem intencionadas que as pessoas sejam, que estão lá e estão a se defender o que é certo, o que é correto no seu trabalho, não quer dizer que o conceito deles possa ser globalizado e tornado quase lei, vamos dizer assim, como a melhor prática para o mundo todo. Podemos estar a cair em situações de violação de privacidade por causa, vamos dizer assim, legalizada no fundo, não é? Tornada global e massificada. E o artigo aborda exatamente este tópico, que não é
muito, na minha opinião, suficientemente falado. Nós falamos da diversidade nas empresas, do impacto que isso tem na produtividade e na capacidade de adaptação das pessoas e tudo, mas nestas comitivas que estão a ter vão ter e estão a ter um papel predominante na sociedade pelo que é a responsabilidade na inteligência artificial e como é que vamos tornar esta inteligência artificial responsável e accountable, eles próprios, se calhar, na sua boa intenção, não estão a ter isso tudo em conta, ou todos, pelo menos todos os interesses de toda a população mundial, mas estão, sem dúvida, a trabalhar na direção de toda a população mundial. Isto é um artigo interessante, não é muito longo, mas que toca exatamente este ponto. Portanto, deixava aqui a referência, que deu-me um prazer bastante grande de ler. Muito interessante mesmo. Um bias sobre o bias. Exatamente. O bias, exatamente. Pronto, e assim terminamos mais um episódio. O meu nome é Marco António Silva e vocês estiveram a ouvir ao Building the Future AI Portugal Podcast. Um podcast que fala sobre inteligência artificial em conversas informais e cheias de conteúdo. Um obrigado enorme por mais uma conversa mesmo muito interessante aos meus parceiros de sofá virtual, ao Vítor Santos. Obrigado, Vítor. Nosso prazer, pá. Grande prazer. E ao Rui Quintino. Obrigado, Rui. Obrigado. É sempre um prazer enorme gravar estes episódios convosco. Um obrigado, claro, a todos os que estão desse lado a ouvir-nos. É para vocês que nós fazemos este conteúdo, por isso obrigado. Caso tenham e gostassem de partilhar um tema para o próximo episódio, sugestões, comentários, feedback, estamos muito interessados em ouvir-vos. Basta-nos enviarem um e-mail para podcast@buildingthefuture.pt. Fiquem atentos para o nosso próximo episódio dentro de 2 semanas. Até lá, muito obrigado a todos por estarem desse lado e vamos continuar juntos a ativar Portugal e construir um futuro melhor com a tecnologia. Obrigado a todos.